Conclusões. Da análise minuciosa e justa relatada anteriormente, resultam as seguintes conclusões. A. A morte de Jesus era uma espécie de fatalismo que resultaria de diversos fatos inevitáveis. A mesma ocorreria, ainda que Judas não houvesse traído a sua missão, pois a sentença do Sinédrio, já aprovada por unanimidade, resultaria, sem dúvida, na sua morte, mediante a lapidação. B. Portanto, Jesus tinha certeza ou intuição viva de que a sua morte era inevitável, e ele aceitava esse sacrifício sem protesto e até o desejava, por considerar que a sua morte daria maior fulgência à sua doutrina, à sua obra, no sentido de projetá-la e firmá-la através do futuro. C. A traição de Judas, bem considerada, não foi produto de um plano previamente elaborado e conjugado a qualquer plano de crueldade contra Jesus. Tanto assim que ele, afogueado por um remorso alucinante, após 3 dias, suicidou-se. D. O que a traição de Judas fez foi alterar o rumo do processo que o Sinédrio movera contra Jesus, pois o depoimento que ele assinou na casa de Caifás é que decidiu o Conselho da Justiça Romana a condená-lo ao martírio da cruz. Se não fora esse depoimento, Jesus teria sido eliminado, porém as ordens do Sinédrio, mediante o sacrifício da lapidação, menos cruel do que o martírio da cruz. E, no entanto, a responsabilidade de Judas assume grande vulto devido ao fato de ele ser um dos apóstolos comprometidos a dar a vida pela causa do Mestre. E, ao contrário, com as suas acusações de invejoso despeitado, contribuiu para que os inimigos de Jesus reunissem mais elementos, no sentido de conseguirem que a sua condenação à morte fosse decretada pela justiça de Roma. Comunicações. Transcreveremos a seguir 2 impressionantes comunicações. Uma é do espírito de Judas e a outra é do espírito de Pôncio Pilatos. Foram psicografadas pelo médium Isaltino Barbosa e constam da famosa obra Revelação dos Papas, e também de uma outra, recentemente editada sob o título Emissários da Luz e da Verdade. A de Judas, precedida da descrição do espírito, observado pelo médium vidente, diz: Vejo um homem, tem barba cerrada e cabelo preto, traja vestes brancas, muito alvas. O espírito apresenta-se circundado de um grande halo de luz clara, que contorna outra luz de um azul escuro aveludado. Em seu torno, espalhados flutuam flocos de luz verde. É deslumbrante o efeito desta aparição. Segue a comunicação. Judas, meus bons amigos, volta hoje ao mundo para expor aos homens as verdades que lhe foram inspiradas por nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e amado Mestre, a quem traiu num momento de cegueira e fraqueza. Jesus, o Messias que foi enviado por Deus para salvar o mundo onde vives, já perdoou a Judas Iscariotes. Deus, em sua misericórdia infinita, concedeu, por intermédio do seu Filho amado, o perdão àquele que foi infiel, traidor, falso e criminoso para com o Mestre Divino.
Venho, pois, em nome do Salvador do mundo, dizer-vos alguma coisa que vos interessa. Estou diante de vós para confessar-me agradecido pelas imensas provas de amor que me foram dispensadas por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui ante vós, meus amados irmãos, a fim de penitenciar-me dos erros que pratiquei e, ao mesmo tempo, entoar hinos à infinita sabedoria e à pureza imaculada desse Mestre incomparável, desse coração todo feito de amor. Venho erguer uma prece na qual todos vós deveis acompanhar-me, pois nesta oração subiremos até junto do Pai Celestial e de Jesus, que nesta hora estendem seus olhos misericordiosos sobre este planeta atrasado, mundo de expiações e sofrimentos, de lágrimas e de dores. Dizei comigo, meus queridos irmãos: Jesus, nosso Salvador, Filho de Deus e luz sublime, que clareia o nosso caminho e nos guia para a eternidade. Senhor, aqui estamos todos nós, tendo à nossa frente o mais pérfido e infiel dos teus discípulos. Nós, Senhor, também somos fracos, praticamos grandes erros, pesam sobre nós culpas imensas, grandes pecados que nos fazem curvar a fronte diante de Ti, Senhor. Temos, bom Jesus, as mãos tintas de sangue dos nossos irmãos, os pés cheios da lama pútrida dos antros impuros. Conservamos também nas mãos o azinhavre da moeda, a troco da qual atraiçoamos nossos irmãos. Guardamos ainda nos lábios o veneno das nossas abjeções. A nossa alma é o espelho onde se refletem todas as violações ao Teu Evangelho. A nossa consciência é um sudário onde se acha estampada a Tua efígie, mas tão apagada que dificilmente a reconhecemos. Querido e adorado Mestre, são infinitos os nossos pecados, mas na Tua bondade há sempre lugar para todos os perdões. No Teu imensurável coração há um transbordar constante de piedade e de amor para os infelizes pecadores, como nós. Recebe, portanto, bom Jesus, esta prece que Te oferecemos e que é pronunciada pela consciência mais sombria que já existiu neste planeta. Aceita, Senhor, a prece que Judas, o traidor de ontem, nos convida a recitar, para que possamos, como ele, alcançar o nosso perdão e receber a mesma luz que o Pai concedeu ao mais infame dos seus filhos. Jesus, Tu que tiveste em Tua alma a grandeza, a doçura e o amor para perdoar a este falso e perjuro discípulo, perdoa também a nós, cujas faltas, crimes e pecados são insignificantes, se comparados com o pecado daquele que se acha à nossa frente. Perdoa-nos, Senhor. Salva-nos, Jesus, como salvaste Judas, o qual suplica Teu perdão para os seus irmãos, pois diante de mim, o traidor, a humanidade inteira, com todos os seus crimes, é santa, é inocente. Perdoa, perdoa, Senhor, a humanidade, como perdoaste ao que mais Te atraiçoou no momento mais doloroso da Tua vida de missionário, de redentor, de salvador do mundo.
Segue a comunicação de Pôncio Pilatos. Apresenta-se ao médium vidente um espírito, distinguindo-se o seu vulto no meio dessas luzes, muito luminoso, envolto em luz branca e verde. A luz branca tem reflexos prateados e, de mistura com o verde e branco, aparecem também raios lilazes. O vidente reconhece ser um homem que está em sua presença. Meus irmãos, antes de tudo, quero agradecer a Deus e a Jesus as graças que tem concedido a este pobre espírito que nada fez para merecer tanto. Curvo-me, reverente e humilde, para agradecer a misericórdia divina, os benefícios e favores dispensado a esse insignificante servo do Senhor, a quem, nesta hora sublime, rogo ânimo para falar aos meus irmãos, em nome de Jesus, que me disse: vai tu também, Pôncio, e proclama as verdades que já conheces. Reparte com os teus irmãos os tesouros que recebeste do Pai. Dá ao mundo o exemplo da tua humildade. Oferece à humanidade a prova material de tua existência. Fala também em meu nome, anuncia a minha presença entre essa gente ingrata que tem esquecido por completo os meus ensinamentos. Vai e dize-lhes o que sabes, conta o que viste, anuncia às criaturas o futuro que as espera. Fala-lhes em linguagem simples, sugestiva, repassada de doçura, mas ao mesmo tempo enérgica, de modo a impressionar-lhes a consciência e despertar-lhes na alma as virtudes superiores que conduzem o homem à felicidade eterna. Vai e anuncia que são chegados os tempos prometidos nas Escrituras. Venho, portanto, no cumprimento de uma ordem do Mestre. Volto ao mundo como enviado do Nazareno, a quem, um dia, procurei defender da sanha feroz dos homens, não o conseguindo porque era seu destino morrer para salvar a humanidade. Certas faltas graves que perpetramos na terra são, às vezes, atenuadas pela justiça divina, que julga, levando sempre em conta o grau de adiantamento do espírito, o seu passado, as causas remotas que contribuíram para a criatura cometer estas ou aquelas ações, em certos casos, involuntárias. Portanto, o espírito é levado ao erro, induzido por circunstâncias independentes de sua vontade, sendo então mero instrumento de sugestões estranhas e maus conselhos que o levam a praticar atos indignos e de consequências lamentáveis. Deus julga, levando em conta especialmente a intenção, e não castiga nem perdoa conforme o sentido que atribuis às palavras castigo e perdão. Por conseguinte, não condena as almas a penas eternas, pois se assim procedesse, ficaria destruído o principal objetivo a respeito dos seus filhos, os quais são criados e destinados a evoluírem moralmente até atingirem a perfeição da angelitude que os liberta dos mundos de provações dolorosas. O espírito que erra está lutando, ganhando experiência que será útil ao seu aperfeiçoamento. É comparável ao aprendiz, cujo trabalho ou obra que executa de início é sempre imperfeita, mas, por isso, o mestre não o expulsa da oficina. E se assim procedesse, o mestre chegaria à situação de ficar sem artífices, atrofiando, por esse modo, todas as atividades
e paralisando o desenvolvimento e o progresso. Deus aprecia as nossas obras, da mesma forma como procede o mestre na oficina. Não despede o aprendiz que executa mal o seu trabalho, repreende-o ou o elogia pela tarefa executada, ordenando ao que alcançou bom êxito em seu desempenho que se encarregue de outros trabalhos de maior importância. E daquele que executou mal a obra, ele exige que a recomece até fazê-la perfeita. Tudo quanto tendes aprendido a respeito da justiça divina é falso. A justiça de Deus não tem preferências. No tribunal divino, os delinquentes são julgados segundo as intenções do seu procedimento, certo ou errado. Ali não se indaga quanto à posição que o culpado exerceu na terra, se foi artífice, douto, magistrado, sacerdote ou negociante, escravo ou rei, rico ou mendigo. O que se examina nesse tribunal superior é o fórum íntimum do espírito. A intenção das suas ações, boas ou más. Este que vos fala também compareceu à barra desse tribunal e viu escrito todos os seus erros e pecados. Porém, meus queridos irmãos, como lhe foi consoladora a lembrança dos atos bons que praticara, avultando entre eles o da defesa de Jesus, a intenção de o defender ante a sanha feroz dos seus algozes. Como vos hei de contar as minhas alegrias, ao ouvir ali ecoarem as minhas palavras, quando levaram Jesus à minha presença, no tribunal da Judéia. Como foram doces aqueles momentos em que ouvi também a voz de Jesus dizendo: que se cumpra a vontade de meu Pai. Essa recordação compensou largamente os meus dissabores, pelos erros e delitos que pratiquei. Já voltei à terra diversas vezes, mas sempre amparado pela divina misericórdia, guiado pela luz dos ensinamentos de Jesus, que hoje venho proclamar, na qualidade de seu discípulo, defendendo os santos princípios da doutrina daquele cujas palavras já abalavam o meu espírito quando estive entre vós e me chamei Pôncio Pilatos. Hoje sou o defensor do verdadeiro cristianismo, do Deus de infinita bondade e de amor. Sou discípulo do seu Filho, o Divino Jesus, o Mestre dos Mestres, o Rei dos Reis, o Supremo Diretor deste planeta. Agora, irmãos muito amados, resta-me dar-vos um conselho. Caminhai na vida com os olhos fitos em Jesus. Guiai-vos pelos ensinamentos do Mestre, os quais deveis cultivar e propagar a caminho do bem, da justiça e do amor ao próximo. Ensinai as suas máximas, divulgai as suas parábolas. Colhei dessas sublimes palavras toda a luz de que carecereis para a vossa viagem nesse vale de lágrimas. Empenhai-vos em praticar alguns bons atos na vossa vida, a fim de que um dia, ao comparecerdes ante o tribunal de que vos falei, possais ser consolados, como foi o vosso irmão que hoje vos visita, em nome de Deus e de Jesus, e que se retira dizendo-vos: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a vós mesmos.